Bem-vindos, bem-vindas. Esse é o canal Defina. Eu sou o professor Bruno Núbia e a gente vai trabalhar agora a questão 53 do primeiro exame de qualificação da UERJ 2020. Essa questão começa com um textinho sobre o conceito de nação. O que seria uma nação? Uma nação é um povo que compartilha a mesma cultura, a mesma língua, território, enfim. Então o textinho ele traz sobre isso. Ele vai fazer uma pergunta sobre acontecimentos do século XX que tem a ver com essa construção de nação. Então, para a gente identificar dentro das quatro opções qual opção se refere a essa construção de nação, qual acontecimento do século XX que tem a ver com o conceito que o texto introdutório estava nos trazendo. Na letra A, ele fala sobre a emancipação do Vietnã num contexto de pacificação da Indochina. Para a gente resolver essa questão, a gente precisa lembrar de algumas coisas. O Vietnã, muita gente não lembra, mas ao final da Segunda Guerra Mundial ele também foi dividido em Vietnã do Sul e do Norte, como a Coreia é até hoje dividida, Coreia do Norte e Coreia do Sul. E a famosa Guerra do Vietnã, muito retratada aí nos filmes, na indústria cinematográfica norte-americana, onde os americanos só vencem a Guerra do Vietnã lá no cinema, porque na vida real isso nunca aconteceu. Mas voltando ao Vietnã, o Vietnã ele tem um processo de unificação que pode me gerar uma dúvida de ser a opção correta nessa questão. Porque realmente na Guerra do Vietnã, o Vietnã do Norte domina o Vietnã do Sul e unifica o país. A questão é que o principal grupo armado do Vietnã na guerra eram os Vietcongs, que eram uma organização comunista de influência tanto soviética quanto chinesa. E a guerra ela se dá num contexto de expulsão da influência norte-americana, estadunidense da região, e não necessariamente de um projeto de nação. Então a letra A, ela num primeiro momento eu leio e eu posso achar que ela está certa, eu vou marcar minha bolinha ali de lápis, vou continuar lendo a questão, mas eu já estou me adiantando de que essa guerra, esse contexto que eu tive ali, ele não foi muito com o propósito de uma construção de nação. Ela foi uma guerra para eu expulsar essa influência imperialista da região, imperialista estadunidense no caso, A letra B fala sobre a divisão da Polônia na Segunda Guerra Mundial. Errada. A divisão da Polônia exatamente vai completamente contrário ao conceito de nação, porque eu tenho uma nação e por questões de interesse de guerra, a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista dividem a Polônia por conta do Tratado de Não Agressão Germano-Soviético. Então, exatamente, eu peguei uma nação e dividi no meio, artificialmente. Então, a questão B está completamente errada. Letra C fala sobre a criação da Iugoslávia. A criação da Iugoslávia, de novo, vai contra o conceito do texto, porque eu peguei uma série de nações, uma série de etnias, que inclusive com religiões, com línguas, com hábitos culturais diferentes, e coloquei todos esses grupos vivendo juntos dentro de um mesmo país, que era a antiga Grande Iugoslávia. Então isso também está fora, porque dentro de um contexto de nação, isso não é uma nação, isso na verdade é uma reunião de vários povos dentro de um único país. E na letra D, ele fala sobre a reunificação da Alemanha nesse contexto de crise da União Soviética, quer dizer, no final já de Guerra Fria, final dos anos 80, iniciozinho da década de 90. E aí, claro, tem que vir na cabeça, queda do Muro de Berlim em 1989, uma ação do povo, o povo alemão que se enxergavam todos pertencentes à mesma nação, que viviam num país que estava dividido artificialmente, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Eles vão para a rua e vão quebrar, vão derrubar o Muro de Berlim para reunificar a nação. Então, fazendo essa questão, eu poderia ficar em dúvida entre letra A e letra D, tranquilamente, mas aí eu preciso lembrar, Guerra do Vietnã foi uma guerra dentro de um contexto ainda
pesado de Guerra Fria, de uma influência soviética tentando expulsar uma influência estadunidense. Já a questão da Alemanha, não. A questão da Alemanha já é final de Guerra Fria, a União Soviética já está super enfraquecida e eu tenho um movimento do povo alemão e não dos exércitos sob influência da Guerra Fria. Eu tenho exatamente uma construção dessa nação alemã querendo reunificar o seu país. Então, a opção correta dessa questão é a letra D.